Olha só o que temos aqui. O Igor gravou o podcast do Flow no A Deriva, né, do Petri, porque o Flow tá passando por uma reforma lá. E eu acabei assistindo o episódio inteiro, né, que eu ouvi um corte, gostei, acabei indo pro episódio. E o Igor falou uma coisa bem interessante aqui sobre ele estar lendo a Bíblia, e ele passou algumas impressões sobre isso, e eu quero comentar esse trecho do podcast juntamente com vocês. A gente não sabe pra valer, né? Mas realmente, assim, eu acho que o componente religioso da parada, que tem a ver com... E assim, não é falando mal de religião, não. Até porque eu tô cada vez mais crente. Não muito religioso, mas cada vez mais crente. Porque isso é outra parada, cara. Que cada vez mais eu preciso acreditar que Deus existe, porque senão as paradas param de fazer sentido, cara. Sim. Não, mas Deus existir é uma coisa. Acho que a outra coisa é você se colocar num grupo X com religião específica, que é a verdade, e todo o resto é satanismo. E aí a gente precisa eliminar os outros. Começa a nutrir essa vibe esquisita, assim. Acreditar em Deus, acho que quase todo mundo acredita. Fora os ateus, obviamente, mas... O Petri comenta que a maioria, uma grande maioria das pessoas acredita em Deus, e realmente quando as pessoas são perguntadas sobre isso, ou elas falam que não acreditam, não sabem se existe, algumas falam que acreditam, mas existe um consenso de que talvez Deus exista e é bom eu acreditar. Esse é um ponto que acaba sendo um pouco curioso, porque quando se trata realmente da gente levantar algumas questões, e quando eu falo a gente, eu tô me colocando na posição de um cristão protestante, a gente não só fica no espectro do eu acredito, a gente sabe que é real, e a gente se coloca numa posição de que aquilo não é só um fruto da minha crença, mas sim uma realidade factual que existe, que está acontecendo agora. Então é bem interessante essa questão da diferença entre muitas vezes a pessoa só acreditar que Deus existe, e às vezes é o Deus no adjetivo, que significa que tudo que a gente tem como divindade hoje na história da humanidade é Deus, ou se a pessoa ela tem ali uma particularidade nesse sentido. Tu acredita em Deus? Eu acredito. Hã? Todo mundo acha que eu sou ateu, né? Sempre me faz essa pergunta com surpresa. Você achou que eu era? Eu não sei. É porque você claramente não é religioso, Sim. né? Geralmente os caras que acreditam em... Não necessariamente, mas eu conheço... A maioria dos caras que eu conheço que falam que acreditam em Deus, não sei o que, eles costumam ser um pouco mais religiosos do que eu e você, sabe? Uhum. Mas eu acabo chegando à conclusão... Eu acabo acreditando mais em Deus, cara, observando não só a realidade, mas também as coincidências que acontecem para que as coisas estejam no lugar que estão. E chama muita atenção essas coincidências, tá ligado? Por exemplo, o fato de eu estar no Flow hoje, por exemplo, é uma puta de uma coincidência gigantesca, de uma sequência de fatos malucos que, se não tivessem acontecido na época que aconteceram, eu não tava aqui, pô. Sabe qual é? Então isso tudo pra mim é muito... Pô, só o fato da gente estar vivo aqui, a galera fala, não, pô, mas isso daí o universo é infinito, isso daqui é uma possibilidade, isso aqui, sim, sim. Mas pra mim isso é só mais uma prova, cara, porque a Lua tem que estar no lugar certo, do tamanho certo, tá ligado? Tem que ter um planeta no lugar certo, tem que estar uma estrela a uma distância certa, tem que ter a temperatura certa aqui pra gente poder estar falando nesse microfone aqui que a gente inventou. E esses pontos que o Igor abordou realmente é inegável, né? Você pode ouvir o Sérgio Sacani falando, qualquer cientista falando, dentre todos os planetas, principalmente do nosso sistema solar e talvez da nossa Via Láctea, a Terra é o único planeta que tem condições estritamente perfeitas para gerar vida e para que tudo funcione do jeito que a gente já entende como funciona hoje. Então, realmente, isso também é uma coisinha bem interessante da gente notar. Então, isso tudo é muito maluco. E eu gostava, pra mim, a característica mais interessante de Deus, já que ele é perfeito... Hã? A barba dele. Não. A justiça. Sabe qual é? O penteado dele. O Petri, ele vai ficar fazendo várias piadinhas, tá, ao longo do caminho, então se acostumem. Tu não sabe, a gente não sabe. Tipo, Sim. a própria ideia de você imaginar como é Deus já não faz nenhum sentido, né? Não. Mas então, justiça era uma característica que eu sempre
É isso. Eu acho que a coisa mais linda que tem sobre Deus é que ele é justo. Tá ligado? É. Mas não é. O que é? Não é. É que ele é misericordioso, cara. Ele é? A misericórdia é com certeza a característica mais incrível de Deus. Como assim? Porque você sabe o que é justo? Quem é você pra dizer o que é justo? Como é que tu sabe? Sim, concordo. Então, entrar numa de falar, pô, isso aqui é justo, isso aqui não é justo. E quando o cara fala assim, justo pra quem? Eu, pô, justo pra quem? Se é justo, é justo. Não é justo pra ninguém, é apenas justo, né? Tipo, se eu tô me dando meia bem, não é grávida. justo, Sim. né? Aham. Então, a gente não é nem capaz, mané, de fazer um balanço que faça sentido e que seja de fato justo, porque, cara, nós somos merda, a gente nem sabe a história do outro, pô. Sim. Tipo, por mais que a gente saiba e conheça a história do outro, tu não sabe o que o cara sente, tu não sabe como aquilo bateu pra ele, tá ligado? Então, eu acho que eu parei de pedir a Deus pra ele ser justo comigo. Agora eu só peço a ele pra ele ter misericórdia mesmo, porque eu não sei, cara. E nessa o Igor foi muito inteligente, porque a gente sabe que Deus, ele não só representa a justiça perfeita, mas ele é a justiça perfeita. Se a gente fica pedindo pra Deus ser justo com a gente, o chão vai abrir um buraco e vai engolir a gente, porque realmente assim, é claro que existem atos de justiça que nós humanos conseguimos fazer. Só que a gente não é inteiramente justo, a gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos percalços ali pelo caminho ao longo da vida, que às vezes a gente nunca resolve. Então é muito engraçado essa percepção do engraçado como forma de falar, do Igor dizer que ele parou de pedir justiça para Deus e começou a pedir misericórdia, porque realmente esse movimento significa que o Igor tá começando a entender que nada que ele possa fazer por ele mesmo vai garantir alguma coisa, vai garantir que ele consiga resolver todos os problemas dele. Então, outro ponto curioso. O que é misericórdia? Misericórdia, na minha opinião, eu acho que só o fato da gente acordar todo dia, que nem tu fala aí, cara, pensa em sair fora todo dia. Eu também penso várias vezes em sair fora. Mas, pô, o fato da gente poder estar aqui, poder brigar pelo que a gente gosta, pelo que a gente acredita, pelo que a gente faz, cara, é misericórdia divina. Tá ligado? Porque, assim, você podia não ter nem essa oportunidade, pô. Você podia nem saber o que é viver o que você tá vivendo. Que talvez você acredite que, tipo, a gente às vezes também foca tanto nos problemas que a gente não percebe que a gente tá vivendo o sonho que a gente sempre quis. Tá ligado? Ou que a gente não sabia que a gente queria. Então a vida é maluca demais, inclusive nesse sentido. Eu não sei, cara, se eu tava dando aula de inglês, tá ligado? E de repente agora eu converso com os outros. Isso é muito doido pra mim. E aí, pô, imaginar que, Deus foi justo e me trouxe até aqui. Não, Deus foi misericordioso e me trouxe até aqui. Mas e pra quem não chegou em nenhum lugar? Essa questão da misericórdia de Deus, ela se estende pra todas as pessoas na face da terra. E aí a gente pode entrar naquele campo de que por que então pessoas sofrem em determinadas situações, em determinados contextos, mas resumidamente o que ocorre, tá? O conhecimento que a teologia tem sobre Deus diz que o fato de nós estarmos onde estarmos hoje vai ser misericórdia de Deus de alguma forma. Por quê? Se hoje eu estou numa situação financeira legal, tá tudo dando certo materialmente, fisicamente, é muito mais fácil a gente sentir essa percepção de Deus. Mas o outro lado dessa moeda é que quando as coisas também estão indo mal, a gente precisa encontrar essa percepção de misericórdia em Deus, porque tanto no bem quanto no mal, Deus ele está gerindo aquela situação sempre para que a gente aprenda algo, para que a gente tenha a oportunidade de aprender algo e oportunidade de fazer algo. Então nem sempre a misericórdia de Deus vai estar associada a somente coisas que a gente considera como boas. Dinheiro no banco, comida na mesa e tudo mais. Então o jeito prático de entender a misericórdia de Deus é você enxergar que nada do que acontece na sua vida é por acaso. Tá vivo, mané. E o que é chegar em algum lugar, cara? Chegar em algum lugar varia pra cada um pra cada um de nós, cara. Tipo, o Elon Musk olha pra você e acha você um né? Agora o cara da portaria lá, você tem uma sala no prédio que ele trabalha.
Então, assim, são perspectivas diferentes. Então, assim, o cara que acha que ele tá muito fudido, acho que a misericórdia de Deus tem a ver com a medida que ele pode suportar, inclusive. Sabe qual é? É aquele negócio que Deus não dá a cruz. Maior do que tu pode carregar. É. Exatamente isso, é exatamente isso. Mais pesada do que você pode carregar? Provavelmente sim, cara. E se a gente não... E assim, é assim que eu tenho encarado as paradas. Sabe qual é? Isso tá acontecendo por algum motivo. Eu espero que sim. Até porque quando tem as coincidências que acontecem até quando tu tá... Sabe qual é? Não sei se tem a ver com... Só pode ser Deus, cara. E é doido isso, porque assim, eu não era esse cara. Tá ligado? Eu sempre fui o cara que os caras falavam assim... Deus que me deu, graças a Deus, não sei o que. Pô, tu ralou pra cacete pra ter isso aí, cara. Tem coisas que são mágicas na vida. Tipo, tu ralou... Na minha cabeça era assim, o cara falava assim... Graças a Deus eu tenho o que eu tenho hoje. Não, tu ralou pra cacete, cara. Lembra quando tu acordou de manhã cedão e foi ralar e não sei o que, e até construir isso daí, agora você tem um carro? Que pra mim, lá quando eu tava... Antes quando a Carol nasceu, por exemplo, pra mim a minha métrica de sucesso era ter um carro, pô. Tá ligado? Ralei pra cacete, paguei consórcio mó tempão, comprei um Ford Ka 2009, azul bebê, tá ligado? E pra mim era uma vitória. E é uma vitória mesmo. Acho que as coisas, a misericórdia de Deus, na verdade, Deus ele vai se manifestando à medida que você vai dando pra ele o material pra ele se manifestar. Eu acho. Sim. Sabe qual é? Uhum. Sim e não. Então, quanto mais tu corre atrás, assim, especialmente se você fizer do jeito que você acredita ser o melhor jeito, o jeito mais correto, no sentido mais amplo da palavra. E eu acho que é aí que Deus se manifesta, cara. Eu acho que se tu ficar parado... Sabe qual é? Mas não é porque você age que você tem necessariamente sucesso. Pode ser que sim. Pode ser que sim, se for um troço muito claro. Mas as coisas grandiosas, elas não tem... Precisa de Deus, cara. Porque senão sei lá, não sei se... É muito difícil vislumbrar o que tem pra frente, cara. Não só nas coisas grandiosas, né? E sobre essa questão do Igor ter falado que antes ele era aquele cara que sempre questionava, né? Quando ouvia de alguém falar que foi Deus que tinha dado. Isso também é curioso porque no olhar cristão, no olhar teológico, de novo, caso alguém não cristão assista esse vídeo, o que acontece, tá, gente? A gente sabe que Deus, ele é dono de todas as coisas. A gente não só considera isso, mas a gente sabe disso. Então, o que acontece? Por que é mais fácil para um cristão sempre agradecer a Deus, independente da situação derradeira que ele tiver? Porque ele entende que tudo isso faz parte de algum plano infinito de Deus, que às vezes cabe a nós saber, às vezes não cabe a nós saber. Então, por isso que alguns teólogos vão dizer que realmente a relação que a gente tem com Deus chega num ponto que ela vira um paradoxo mesmo, porque tem coisas que a gente só não precisaria ficar tentando entender na sua totalidade. O que já basta a gente entender é como a gente deve se relacionar com Deus, porque, de novo, um cristão quer se relacionar com Deus de forma a comungar com Ele, e não de outra forma. Então, não é para poder conseguir o objetivo A, B ou C. É somente pela questão da comunhão. E a comunhão no sentido prático da coisa mesmo. Assim como um casal tem comunhão um com o outro, sabe do que o outro pensa, sabe do que o outro gosta. Esse é o relacionamento ideal que a gente tem que ter com Deus. Tá ligado? É muito difícil você... que nem a gente tava falando aqui antes de começar. Lá em 2021 a gente era feliz pra ele não sabia. Tá ligado? Mas o que vem... A gente não fazia ideia do que vinha depois. E a gente tava fazendo um bagulho que a gente acreditava... A gente tá fazendo um bagulho que a gente acredita muito, né? E a possibilidade da gente estar aqui fazendo um bagulho que a gente acredita, ou que a gente gosta, ou que realiza a gente... E talvez ocupando um lugar que a gente não sonhava estar... Só pode ser Deus. Porque, cara, eu nem sabia que essa profissão existia, pô. E eu já tinha até filho. Sabe qual é? Uhum. Então, pra mim, isso tudo é maluco. E aí eu vou ficando cada vez mais crente, cara. Tô lendo a Bíblia. Tá lendo a Bíblia? Tô lendo a Bíblia, cara. Devagarzinho, tá? Tá entendendo alguma coisa?
Olha, eu comecei a ler. Como não tem uma Bíblia lá em casa, assim, até tem, mas minha casa tá meio que em obra, então as coisas estão meio fora do lugar. Eu leio num aplicativo no celular. E aí no aplicativo no celular meio que me daria um plano pra eu ler. E tô lendo um pouquinho comecei a ler o Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é um pouco mais tranquilo porque ele é mais descritivo, né? Inclusive, é uma dica para quem quer começar a ler a Bíblia, seja você um novo convertido ou apenas um curioso, comece pelo Novo Testamento e quando você ler, você vai entender o porquê. Pelo menos na minha... do jeito que eu vejo, eu não sou estudioso da parada, não sou teólogo nem nada disso. Mas eu tô lendo lá os caras descrevendo como é que nasceu Jesus, pô. Tá ligado? Tipo, eu sei agora que João Batista, por exemplo, é uns 6 meses mais velho que Jesus, que ele é filho de 2 pais idosos, de uma mãe estéril, e... Bom, tá lá na Bíblia. Não vai dar spoiler. Vai lá ler na Bíblia. Ele morre no final. Tudo bem que o Igor já conversou diversas vezes com alguns teólogos aí conhecidos na internet, mas esse conhecimento fixo que ele adquiriu do João, por exemplo, do João Batista, cara, tem gente que é carreirista de igreja há décadas e não saberia dizer com exatidão o que o Igor acabou de falar agora, tá? Então, eu não tô falando aqui que por conta disso o Igor virou o hipercrente, não. Simplesmente o Igor, ele está demonstrando por via de regra que quando você lê a Bíblia, a sua percepção sobre Deus vai ficando menos distorcida. Isso é claro se você lê a Bíblia sem nenhuma contrapartida, né? Sem nenhuma reserva de alguma crença ou de algum pré-requisito que você já tem. Ele morre... ele morre no começo, na verdade. No começo? Né? É logo no começo? Cara, Jesus morre umas 5 vezes, eu acho, pelo menos. Bom. 5 vezes eu quero dizer em 5 livros diferentes. Mataram ele ou ele morreu, tava andando, caiu? Ele tá falando dos sinóticos, né? Que são os primeiros livros do Novo Testamento. Eles vão narrar praticamente o mesmo trecho da história, só que com visões diferentes, porque foram escritas por pessoas diferentes, né? Por Lucas, por Mateus, Marcos. Eu acho que Deus tá presente em todas as religiões, cara. Sabe? São só formas diferentes de falar e de chegar e de se conectar. Então, as primeiras religiões que devem ter surgido em África, sabe? Tem Deus ali, pô. Não é possível que não tenha. É uma tentativa de encontrar Deus, né? Qualquer religião que surgiu é uma tentativa de encontrar por algo isso que além. todas estão no centro delas. É que a gente que pega e sacaneia tudo, né, cara? Porque a princípio não era pra tu tá botando bomba no show da Lady Gaga. A princípio não era pra tu tá... Avião em prédio. Qualquer coisa nesse sentido, né? A princípio era... É sempre uma palavra de bondade, de justiça, na medida do possível. É sempre uma mensagem boa, é sempre um troço legal. O problema é que a gente lê e interpreta de um jeito merda e faz merda. Exatamente o que o Igor acabou de dizer. Ele está conversando ali com o Petri sobre a questão do que é o ser Deus, né? E aí tem toda aquela discussão que Deus está em todas as religiões com nomes diferentes. Mas, de novo, a visão cristã teológica, que não é só uma visão, mas é uma certeza, então não existe o benefício da dúvida nesse sentido, é de que todos esses deuses, em algum período do tempo, eles foram criados para poder suplantar uma necessidade específica de uma cultura específica, sendo que o Deus de fato que criou tudo, o universo, tudo que a gente conhece, apesar dele se manifestar de 3 formas, só existe um. Pelo motivo de não só existirem pessoas mal intencionadas nos dias de hoje, quando as pessoas têm contato com esse contexto religioso, por assim dizer, muitas vezes elas acabam extraindo aquilo que elas querem ver, e aí não só se criam outras religiões, mas se criam ramificações dentro da primeira religião, entre aspas, que seria o cristianismo. Enfim, a gente tem aí diversas coisas questionáveis, mas bem interessante. O Igor, acredito que ele esteja no caminho certo com as declarações que ele disse. Não tô querendo dizer que na Austrália o Igor já é cristão. Eu acredito que ele tá numa jornada de conhecimento nesse sentido,
mas eu achei interessante compartilhar. Me conta aqui nos comentários o que você acha disso, você concorda, discorda, se você é de alguma religião diferente aí da cristã protestante, se você é católico ou de outras religiões. Eu tenho outros vídeos aqui no canal que podem te interessar, e por esse vídeo é isso, até a próxima, tchau!